8h37, 8h37. Deixa eu dar um bom dia também para o meu amigo Tchek, que está aí com a gente, né? Ele que assessora o deputado federal Pedro Gzai, que já está comigo aqui nos estúdios da Rádio Princesa nesta manhã, acompanhado aí pela assessora, a Juliana, né? Muito obrigado aí pela presença. Deputado Pedro Gzai, que sempre que a gente também vai a Brasília, aqui deixar também essa declaração, né? Sempre nos recebe lá no seu gabinete, lá com muito carinho e sempre muito prestativo aqui com o município de Xanxerê. É um prazer revê-lo aí, professor, deputado. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, obrigado Ivan Marques, obrigado pela oportunidade de estar conversando contigo e com os ouvintes nessa parte da manhã que tivemos essa semana intensa em Brasília, com várias ações, várias atividades e principalmente a redução da taxa de juros de 0,5 que a gente tem criticado o ano inteiro, a taxa de juros. Eu acho que deu um bom começo aí, um sinal para a economia, para que os atores econômicos, o setor empresarial, o consumidor possa visualizar ali na frente uma taxa de juro menor para ativar a nossa economia, que todo mundo ganha. Ganha o empresário, ganha o agricultor que produz mais lá, porque vai ter consumidor na cidade com uma taxa de juro menor, e eu comemoro essa boa notícia desta semana. É a primeira aí que agora do governo Lula que acaba reduzindo, né? Uma taxa que já chegou a 2%, deputado, e que agora chega lá nesses patamares de 2 dígitos aí. Não, ainda baixou agora meio o que é mais grave, Ivan, que a inflação estava 7, 8%, baixou para 6, baixou para 5, baixou para 4, baixou para 3,16%, portanto 13,75%, que até ontem era 13,75%, mais de 10% taxa de juro real. Todo mundo põe na especulação. Não vai produzir com risco de vai ganhar. Tu tem 1 milhão, tu ganha 150 mil depois de um ano. Para que tu vai fazer investimento? Então a especulação estava dando conta e colocando-se no lugar da produção. Então nós temos dito que a taxa de juros no Brasil é criminosa, abusiva, insustentável. Não tem lugar no mundo que tenha parâmetro de ter 10% de taxa de juro real. Não tem no mundo. Então, quanto mais baixa a inflação, mais a taxa de juro fica alta, juro real que se chama, e por isso que o governo presidente Lula mudou já 2 diretores do Banco Central. Com a mudança, já conseguimos então ter a primeira boa notícia com a redução de 0,5%. Só para te ter uma ideia, Ivan, o povo brasileiro vai deixar de pagar já a partir desse mês 21 bilhões de reais a menos na dívida pública. De reduzir 0,5%, reduziu 21 bilhões a nossa dívida. Se fosse 1%, a gente já deixaria de pagar 42 bilhões de reais, que daria para investir na saúde, na educação, nas estradas, na política social, na política econômica brasileira. Então, quando as pessoas falam taxa de juro, é isso que significa. Significa transferência de dinheiro do povo individualmente ou coletivamente enquanto governo para os credores da dívida pública brasileira. Entendeu? O senhor acredita que é a seguir agora em queda aí? Com certeza, tem que fechar o ano pelo menos caindo mais 1,5% no mínimo até dezembro. São 2 reuniões ainda do Copom. Acredito que tem que fechar aqui o ano no mínimo 12%. A gente queria que fosse no mínimo 11%, 10% e reduzir mais rapidamente. Mas o ano que vem vamos estar numa casa, num dígito só, deputado? Sim, com certeza. Com certeza, senão para a economia. Então tem que continuar reduzindo até chegar aí 5%, 6%, no máximo 8% a taxa de juros no país. Bom, deputado, algumas ações aí também do deputado aqui, focado aqui para a nossa região, que é muito importante, né? Que nós podemos aí tratar aí na infraestrutura, nessa questão de parceria aí também com o próprio município de Xanxerê, além de falar dos projetos que o senhor tem aí na casa. Boa. Então, Ivan, nós temos destinado todos os anos recursos aqui para Xanxerê. No meu mandato já destinei 8.449.000 aqui para o município de Xanxerê. Nesse último ano nós destinamos 250 mil reais para o turismo, que já está pago, para o fundo especial para a Escola São Jorge, mais 200 mil reais, ou seja, 450 mil reais.
E agora, para esse ano, já estão empenhados também R$ 450 mil para fundo especial para turismo e também para o centro múltiplo uso do bairro Dermanville, ou seja, atendendo sempre as comunidades, os bairros, escola, fundo especial, turismo, tem que incrementar o turismo. Já está carimbado, já está garantido? Já está empenhado, só falta agora pagar e liberar o dinheiro. E na área do custeio, ontem assumiu o novo ministro do turismo e nós queremos colocar Santa Catarina também e na nossa região no tema do turismo, que é um dinheiro fácil, é um dinheiro limpo, um dinheiro que incrementa na economia. E o mês de julho eu sempre comemoro, desde 2014 que eu ajudei a fazer a lei, 1% a mais do FPM. Xanxerê, no mês de julho, recebeu R$1.771.344 do 1% a mais de julho, que coordenei essa lei. Agora em setembro, Xanxerê vai receber 0,75% sobre 1.771.000. O Checker sabe fazer conta, vai me dizer logo quanto que vai ser, mas é certamente mais de R$1.200.000 também para o mês de setembro. E assim a gente vai lutando para o municipalismo. Eu fui prefeito de Chapecó, então sei a importância. Então eu estou dizendo aqui, das minhas emendas, 900 mil, mais 1.700.000 no mês de julho de uma lei que eu coordenei e convenci o governo 2014, 2015 da importância. Depois fui o único deputado federal da comissão especial catarinense a conquistar mais 1% para o mês de setembro e já está no escalonamento 0,75, que dá mais de 1 milhão. Então nós estamos falando aí em 3,5 milhões, mais ou menos, estou arredondando aqui, para Xanxerê, na luta que fiz como deputado federal. É assim que a gente vai dando respostas para o nosso povo xanxerense, para o nosso povo do oeste de Santa Catarina. Bom, deputado, outra bandeira também sua, né? A questão da educação, o senhor até como professor, sempre focado nesse sentido. O que a gente pode dizer para os nossos estudantes aí? Olha, pode ter certeza, para os estudantes e professores da rede básica, estamos acompanhando, escola em tempo integral, já está sendo liberado R$1 bilhão para esse ano, do governo federal para os municípios e para a rede estadual, para incrementar mais 1 milhão de crianças e adolescentes em tempo integral. Foi liberado e vamos votar agora na Câmara e no Senado uma medida provisória que destina 3,9 bilhões de reais para retomar as obras de escolas, de creches, de quadras cobertas no Brasil inteiro. E aqui em Santa Catarina também tem dezenas que estavam paralisadas nos últimos anos, que estamos retomando e queremos aprovar na semana que vem um projeto meu, junto com outros deputados, de auxílio de uma bolsa para os estudantes do ensino médio, da educação de jovens e adultos e também das escolas em tempo integral. Eu tenho acompanhado muito porque, como professor, como educador, o artigo 170 das bolsas de estudo aqui em Santa Catarina, que agora vai se reconfigurando, mas estou muito contente com toda essa trajetória das bolsas de estudo também das universidades. E nessa área da educação, hoje teremos uma audiência pública em Abelardo Luz às 19 horas para discutir a consolidação e expansão dos nossos institutos federais. Olha que orgulho aqui em Xanxerê, o Instituto Federal. Veja aí, escuta os estudantes, os jovens que estudam no Instituto Federal, muda a vida deles, muda a vida da família e efetivamente incrementa no desenvolvimento da região aqui, principalmente Xanxerê, mão de obra qualificada, profissionais qualificados, com compreensão do mundo, com compreensão da cidadania e com compreensão profissional. As escolas técnicas federais são hoje consideradas as melhores do Brasil e entre as 10 do mundo se comparar com a OCDE país com escola técnica federal. Então eu sou um grande defensor da educação, sou professor. A melhor herança que um pai ou uma mãe deixa para os seus filhos é a escola. Então quando eu mando também recurso aqui para Xanxerê, mandei para escolas, mandei para quadra coberta, quadra São Jorge, centro múltiplo uso,
área comunitária, bolsa de estudo, recurso para energia solar aqui no Costa e Silva, né, uma usina solar aqui para a juventude, inclusive estão estudando, estão fazendo pesquisa sobre energia limpa e renovável. E agora eu estou com uma ousadia, Ivan. Eu quero apresentar um projeto de 60 bilhões de reais nos próximos 10 anos investir no Brasil, que eu estou chamando de renda básica energética. Essa transição energética, o mundo todo está se deparando, ou cuida do meio ambiente para cuidar da economia, cuidando da economia verde, economia da bioeconomia, com novas tecnologias, por isso carro elétrico, energia caminhão limpa, elétrico, né? Energia limpa, renovável, por isso que carro elétrico está vindo. Nós já estamos botando emenda parlamentar para botar os totem para carregar os carros, caminhões, ônibus de energia elétrica dos carros elétricos aqui em Santa Catarina. E essa renda básica energética, nós vamos pegar os 6 bilhões que tem todo ano disponível para a tarifa social para as famílias mais pobres desse país e vamos transformar em usinas solares. Vamos incrementar a usina solar, indústria nacional, gerar emprego nessa área, com energia limpa e renovável. O sol é de graça, abençoado por Deus, e vamos destinar para 30 anos para energia elétrica de graça para essas famílias, para elas se empoderar. Às vezes tem uma casa do Minha Casa Minha Vida que paga R$ 92, eu vi até agora uma experiência, e 150, 200 de energia. Então a gente tem que empoderar as famílias para elas conquistar a autonomia. É como uma pessoa que está com a perna quebrada. Põe o gesso, depois tira o gesso para caminhar com as próprias pernas. Então a política social é por um tempo na vida delas. Então tem que dar um empurrão, tem que dar a base para eles crescer depois. Então eu estou muito animado com esse novo momento, a economia dando sinais de melhora, taxa de juro baixando, governo investindo nessas áreas sociais, principalmente nas áreas onde eu mais acredito, como a área da educação, como a área da transição energética e a área da infraestrutura. Na área da infraestrutura, Ivan, que eu acho que é um destaque à parte aqui, eu estou coordenando uma subcoordenação dentro do Fórum Parlamentar Catarinense de acompanhar todas as nossas BRs e estou muito feliz com o ministro Renan Filho, do MDB, que anunciou 1,3 bilhão de reais aqui para Santa Catarina, para todas as BRs. Teremos aí uma repaginagem daí nessa recuperação aí que precisa hoje na malha viária aí, deputado? Com certeza, não tem como. Foi investido no passado 264 milhões em todas as BRs, as rodovias federais em Santa Catarina. Só este ano nós vamos investir 1,3 bilhão de reais. Dia 17 e 18, o Alisson, superintendente do DENIT, vai estar aqui no Oeste. Vamos estar visitando aqui em Cordilheira Alta a possibilidade de um trevo naquela próxima às empresas, lá Toso e tudo que precisa um trevo para melhorar o acesso aqui àquele espaço econômico e das empresas todas. Vamos ir para Pinhalzinho verificar toda a rodovia que precisa, que está muito precárias condições, São Miguel do Oeste a Chapecó. Depois iremos para o extremo oeste visitar as obras que estão sendo investidas hoje, Ivan, e todos que amigos nos ouvindo, 10 milhões todo mês na BR-163. 10 milhões por mês, São Miguel do Oeste a Dionísio Cerqueira. Vamos federalizar São Miguel do Oeste a Itapiranga e vamos estar em Itapiranga junto com o DENIT para discutir a ponte. Vamos fazer a ponte sobre o Rio Uruguai, para 163 ligar e integrar esse país com a BR. Vai ser um grande passo. Né? Tá, esse ano estamos fazendo o projeto. E isso vai acontecer, deputado, ainda? O projeto está sendo executado, 10, 11 milhões de reais, e queremos já a partir do ano que vem montar o projeto executivo e no mais tardar, final de 2024, começo de 2025, começar a obra da ponte sobre o Rio Uruguai, que vai ser mais um instrumento de desenvolvimento do nosso oeste, nosso extremo oeste, para ligar com os outros estados, né? E para integrar com o Mercosul.
Então, obrigado por essa oportunidade de a gente estar informando tudo isso Mas eu para os recebo com nossos muita amigos alegria e ouvintes. tenho Ivan. certeza que quem está acompanhando isso também de maneira igual. Deputado, antes de encerrar, até deixa eu agradecer aqui a presença também do Agora vereador chegou Alessandro. o vereador também. Alessandro O aqui. Adrianinho está lá também. O Adrianinho, pessoal aí Alessandro, acompanhando, né? o Checker, a turma toda essa aí, né? turma boa aqui de Xanxerê que me acompanha. Deputado, para fechar, alguma novidade sobre ferrovia, deputado? Muito se comentou nos governos, mas pouco andou também aqui para nossa região a questão da ferrovia. O senhor tem alguma notícia nesse sentido aí para trazer para a gente? Nós vamos fazer com o ministro dos Transportes e Infraestrutura um seminário para discutir o futuro das ferrovias no sul do país. Porque o que está ocorrendo nesses últimos tempos? A ferrovia FIOL, FICO, Ferrogrãos, tudo do centro-oeste e que liga para os portos do norte e do nordeste estão em andamento. O que não está em andamento é para o sul. E nós queremos trazer o soja, o milho, lá do centro-oeste para nossas agroindústrias aqui. Porque sabe o que está acontecendo? A soja do centro-oeste vai chegar mais barata para os porcos da China do que para os porcos e as aves do oeste de Santa Catarina, se não tiver ferrovia. Então é isso que tem que juntar o setor empresarial, tem que juntar o setor econômico, tem que juntar todo mundo para pressionar para ter ferrovia. Maracaju, Cascavel, Cascavel, Chapecó. Porque já está autorizada Chapecó, Cascavel, a ferrovia. Agora precisa vir Maracaju a Cascavel. Cascavel, Chapecó. Chapecó, o porto do Rio Grande. E daqui do oeste para o litoral. Agora, precisamos trazer o soja, precisamos trazer o milho. Nós importamos 5 a 6 milhões de toneladas todo ano de milho em Santa Catarina. Por quê? Porque é bom. Porque nós industrializamos. Nós queremos vender carne, proteína para a China. Não soja e milho. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo vender matéria-prima, virar a colônia, continuar vendendo o produto primário como era na época da colônia. Nós queremos pegar o soja e o milho e agroindustrializar, porque daí gera emprego aqui em Xanxerê, gera emprego em Chapecó, gera emprego no Oeste, gera emprego em Santa Catarina. Tu industrializa, tu movimenta a economia, tu movimenta o emprego, tu movimenta a cadeia indireta de todo mundo. Agora, tu produz soja e manda para a China, que nem paga imposto, inclusive, não tem muito sentido. É um país que fica pobre, é um país que se empobrece, é um país que não cria classe média, um país que não precisa de universidade. Um país que não precisa de universidade não tem futuro. Não tem futuro. Então, esse debate que a ferrovia que você traz aqui parece um tema simples, uma coisa de ferrovia. Ferrovia, político que defende ferrovia não se elege nem para vereador. Mas eu estou 30 anos defendendo ferrovia, porque eu sei o que isso significa. Eu tive agora na Europa. Eu andei de trem agora na Europa, no encontro Mercosul com a comunidade latino-americana e Caribe, Mercosul. A China faz 1.000 quilômetros por cada 6 meses de ferrovia. Transporte de carga, transporte de passageiro. O Brasil é um continente, então nós vamos retomar, que foi abandonado 5, 6 anos aí as ferrovias, nós vamos retomar o tema das ferrovias aqui para a região. Maracaju, Cascavel, Cascavel, Chapecó é fundamental e estratégico para as nossas agroindústrias, para o emprego e para o desenvolvimento do Oeste e de Santa Catarina. Ferrovia é um transporte mais barato, ferrovia é um transporte mais seguro, ferrovia é um transporte mais ambientalmente sustentável, ferrovia mantém os empregos e as indústrias e atrai novos investimentos por onde passa a ferrovia, e a ferrovia ajuda, em quinto lugar, melhorar a situação das estradas, principalmente esses caminhões de longa distância que atrasam o trânsito, que atrasam a economia e que tem que se transportar a partir de caminhão 500 quilômetros, 600 quilômetros, e depois é trem. Trem, esse é o caminho. Ferrovia, esse é o caminho, esse é o futuro. Deputado, sei que o senhor tem uma agenda hoje aí também pela região. Muito obrigado mesmo aí pela sua colaboração com o município de Xanxerê, né? E mais uma vez, muito obrigado sempre que nos recebe em Brasília aí. E obrigado aí aos que lhe acompanham aqui, o vereador Alessandro, né? O Checker, né? O Adrianinho. E aí eu me perdi aqui o nome do pessoal da Labeta e o meu amigo... Eu chamo ele de Magrão. De Magrão, né? Eu chamo ele de Petezão. Um abraço aí, gente. Obrigado, Ivan. Um carinho muito grande, turma. Obrigado pela presença aqui. Obrigado ao vereador Alessandro, obrigado ao Adrianinho, Checker, os Magrão aí, todo mundo que nos acompanha. Obrigado por essa oportunidade, obrigado, Ivan. deputado. Muito Você obrigado. tem sido sempre generoso comigo, sempre nos recebe tão bem aqui no seu programa, nesta rádio tão importante que divulga, que comunica. E como deputado federal, só tenho
a agradecer a confiança, o apoio do nosso povo de Xanxerê, o nosso povo do Oeste, que nos fez o segundo deputado federal mais votado em Santa Catarina. O meu partido, fui o deputado mais votado na história do meu partido. Então só tenho gratidão e quero honrar com muito trabalho, com muita dedicação e com muito compromisso ético aqui com Santa Catarina. E hoje, aproveitando essa oportunidade na relação com o governo federal, tudo que eu puder contribuir para melhorar a vida do nosso povo aqui. Ontem tive a reunião com o pessoal da apicultura, do mel, a produção de mel, que precisamos que o governo compre mel para melhorar o preço do mel. Terça-feira vamos ter reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir a situação do leite, dos produtores de leite do sul do Brasil e do Brasil inteiro, para que o governo compre, porque o governo anterior fez uma resolução abrindo as portas da importação, não só do Mercosul, mas de outros países, e está vindo via Uruguai e Argentina muito leite, muito derivado de leite. Então nós precisamos proteger os nossos agricultores, nossos produtores de leite aqui no Brasil e aqui em Santa Catarina. Então temos boas agendas. Onde tem problema também tem que enfrentar, não tem que fugir. E eu estou junto nesses dois temas, do leite e no tema do mel, para que a gente dê resposta mais rápida aí com essa realidade. E o Plano Safra, eu concluo aqui, destina-se para a agricultura familiar, o recorde histórico, o maior volume da história, 77,7 bilhões de reais para a agricultura familiar e 364 bilhões para a agricultura mais empresarial, mais do agronegócio, ou seja, 435 bilhões de reais para produzir na agricultura brasileira. Esse é recorde histórico, o maior volume na história do Brasil. Mostra um governo federal olhando, respeitando e valorizando o agronegócio brasileiro, a agricultura familiar. E o governo me perguntou de quem você votou. Quem não votou agora é fazer governo, é trabalhar a favor do Brasil e a favor de Santa Catarina. É acolher todo mundo, acolher para construir e reconstruir esse Brasil em novas bases, com paz, com prosperidade e com muita democracia. Muito obrigado, Ivan, obrigado pela oportunidade e vamos junto nessa caminhada. Que Deus abençoe a todos e saúde e paz. Amém. Muito obrigado. Conversei com o deputado federal Pedro Gzai, uma pauta extensa aqui, né, durante também essa semana aqui na região e também muito atuante aí com as pautas aí debatidas aqui nesta manhã. Vamos para o intervalo, voltamos já já, são 8h59, você na Princesa e o Bom Dia Cidade. Bom dia! Quer transformar